Homero, então, está muito ligado com um plano em que a literatura não é tanto literatura no sentido etimológico, de letra, de escrever, mas de arte da palavra. Porque a tradição, a história grega cultivaram muito mais a fala do que a escrita. Quando a escrita apareceu na Grécia foi tarde e mesmo assim foi minoritário o emprego dela. De maneira que o poderio da palavra oral, falada, foi tão grande que constituiu todas as grandes instituições culturais da Grécia, e não apenas a literatura. Agora, do que fala Homero? Fala de ambientes guerreiros. Na Ilíada, sobretudo, mas também na Odisseia. Na Ilíada, fala da guerra de Troia, que opôs os troianos da Ásia Menor, uma grande cidade, Troia, na Ásia Menor, oposta aos guerreiros micênicos de um grupo particular chamado os aqueus. Então, os aqueus eram os gregos daquela época da guerra de Troia e lutaram contra os troianos. E tudo o que aconteceu nessa guerra é narrado na Ilíada. E a Odisseia é um caso de narrativa particular cavaleiresca, uma narrativa bem desenvolvida em termos de variações, de cores, de cenários, e, portanto, mais agradável que a leitura da Ilíada para a maioria das pessoas, e cujo herói é Ulisses, mas Ulisses é um dos guerreiros que estiveram em Troia. É um daqueles nobres micênicos e aqueus que venceram a guerra de Troia. E que, portanto, quando ele volta para casa, ele teve problemas. Então ele se perde no mar e fica viajando durante muito tempo e vai procurando arrimo ou abrigo em vários lugares, e nesses vários lugares ou ele é bem servido ou mal servido, ou tentam contra a vida dele ou salvam a vida dele. Isso faz parte de uma instituição muito querida dos gregos arcaicos, mas de outros povos do Mediterrâneo também, chamada leis da hospitalidade. As leis da hospitalidade eram regidas por Zeus ou por Júpiter, e que previam ao visitante de alguém um completo acatamento e um tratamento perfeito, educado e uma hospedagem muito bem preparada. Então, a qualquer visitante que chegasse na casa de um grego, essa lei da hospitalidade favorecia com tudo que lhe dava dignidade. Hospedagem boa, comida, atenção. Então, essa é chamada lei da hospitalidade, que era fundamental no mundo arcaico e depois acabou no mundo clássico. Nós diríamos que a Odisseia tem essa temática das leis da hospitalidade representadas pelas viagens de Ulisses, ou também Odisseu, que ora é aceito, ora é repudiado, na sua busca de retorno ao lar. Então, a Odisseia trata de como é que Ulisses se ouve para conseguir o êxito
de chegar aonde ele queria, que era chegar aos braços da esposa e do filho, residindo em Ítaca. E o que aquece muito a trama dessa narrativa é que na casa dele, enquanto ele estava longe, ninguém respeitava as leis da hospitalidade, porque jovens guerreiros de Ítaca e das cidades vizinhas simplesmente invadiram a casa dele, convictos de que Ulisses já havia morrido em alto mar ou na guerra, e exigiam da sua mulher Penélope que escolhesse um deles, eram chamados pretendentes. Então aí está uma profanação da lei de Zeus da hospitalidade na atitude destes 100 pretendentes. E durante a viagem, durante as lutas de Ulisses pelo mar e pela terra, esta lei também vai mostrar as suas variações. Bom, na Ilíada, para nos reportar a um paradigma importante, para se entender a situação de Ulisses, os guerreiros são da aristocracia micênica. Micênica quer dizer pré-grega. A Ilíada é pré-grega e a Odisseia é pré-grega. A língua em que estes dois poemas estão escritos é o grego arcaico. Mas o grego arcaico foi falado pelos micênicos também, povos que viveram antes dos gregos. De maneira que essa tradição oral vinha quando a Grécia não existia como cultura definida. Quando é que a Grécia se definiu como uma cultura, digamos, nacional, entre aspas? Bom, em 776 a.C., durante as primeiras Olimpíadas, nasce a Grécia. Mas a Guerra de Troia é do século XII, portanto, é bem anterior às primeiras Olimpíadas. Bem anterior, portanto, à cultura grega como tal e à história grega como tal. A Guerra de Troia foi no século XII, então os personagens da Ilíada e da Odisseia são no mínimo do século XII. Outros são do século XIII a.C., XIV ou até mais. Você vai falar, mas como? Que sejam só do século XII parece uma coisa verossímil, mas que uns sejam do século XII, outros do XIII, outros do XIV, sim, porque Homero, ou os vários Homeros, na feitura do poema, pegavam trechos que vinham de outras eras, trechos do mesmo poema que vinha de outras eras, e que manipulava lendas e figuras que eram de eras muito anteriores. Então havia uma perfeita dissincronia entre esses achados históricos. Então, há várias faixas etárias, há várias faixas cronológicas como substrato da Ilíada e da Odisseia. Bom, mas de qualquer forma, o que os unifica é que eles eram aristocratas e que eles tinham uma formação guerreira e que essa formação guerreira não era de ordem nacionalista, era de ordem classista, no sentido de defender cada vez mais os seus privilégios. O único tipo de economia a absorver era a economia do botim, a economia do puro assalto aos povos mediterrâneos, assalto através da guerra e, a partir da vitória, o espólio ficaria todo com os micênicos. Então, a economia dos micênicos era de pilhagem, economia do botim, não havia outra. E esta economia, simbolicamente, tinha certas instituições psicológicas, culturais. Por exemplo, o guerreiro que conseguisse lutar mais e melhor, ele deveria participar mais e melhor do espólio. Chamava-se ir esmesson. Esmesson é ir no meio, onde todos os produtos eram reunidos. E ele ia em primeiro lugar, porque ele era o principal e ele então pegava a parte que ele competia. Então, o guerreiro que conseguia mais era o guerreiro que tinha mais gueiras, chamava-se gueiras. Quer dizer que o que mais ele queria era alcançar esta glória. Esta glória
Como se define, além disso que eu falei? Ela se define por predicados. Um micênico guerreiro que devesse ter a glória bem alta, não lhe bastava só isso que eu disse. Ele precisava ser bonito. Nenhum homem feio podia ser um guerreiro micênico de alta categoria. Precisaria ser bonito, precisaria ser atlético, precisaria ser esportista e ser admirado, né, por sua combatividade. E as mulheres que aparecem na Ilíada e na Odisseia são todas elas marcadas com o selo do Gueiras. Elas são também um produto importante, são um produto que está em jogo. Aprofundando mais ainda a noção, estes guerreiros se davam muito bem entre eles e era comum entre eles uma certa relação amorosa, como entre Patroclo e Aquiles, que são os dois principais guerreiros da Ilíada. Esse tipo de amor entre homens, esse homoerotismo, era também motivado pelo afastamento da mulher em relação à vida comum, mas também pelo tipo de educação aristocrática que infundia a cada um deles a ideia de ser o primeiro, de ser o máximo. Essa ideia de ser o primeiro, de ser o máximo, que vinha desde o berço, essa ideia acaba tocando, contagiando e envolvendo os estratos mais profundos do ser humano, em termos psicanalíticos, de maneira que há, nesse nível, um chamado complexo que a psicanálise pós-freudiana estabeleceu, chamado complexo de Aquiles, que é o mesmo que narcisismo. Freud havia estudado um pouco o narcisismo, mas não havia chegado a estas formulações pós-freudianas. Esse complexo de Aquiles se abre para, em cada guerreiro se abre para uma adoração de si mesmo, para um cultivo do espelho e para não suportar que ninguém seja mais belo nem melhor guerreiro. Esse narcisismo está selado também na própria mitologia grega, menos drasticamente, e em toda a população dos heróis micênicos, menos num, que é Ulisses. Ulisses escapa desta vaidade doentia e assassina. Por quê? Porque ele tem uma relação especial com uma deusa, a deusa Atena, que o procura sempre, e é a deusa do equilíbrio, a deusa da sabedoria. Então Ulisses já tem um ego bastante diminuído em face da grandeza e da luz que ele recebe de Atena, que é muito superior a qualquer categoria psicológica. Ele é um homem casado, ele tem o seu filho e ele está na guerra e ele quer voltar para o lar. Pode ser que Ulisses tenha sido criado como uma figura suplementar e contrastiva desse mundo micênico, narcisístico. Pode ser no sentido de mostrar um salto histórico na epopeia, mostrando um homem completo, um homem mais integrado, um homem mais concreto, seria a expressão, em Ulisses. E por isso, na Odisseia, ele aparece como um homem capaz de costurar várias contradições ao longo do mundo e sendo, logo no início do poema, chamado de um homem que aprendeu a conhecer muitos povos e conheceu a alma de muitos homens e que pereceu vastamente no mar tentando salvar a vida de seus amigos. Então ele tem a condição do sábio, ele tem a condição do generoso, ele tem a condição do homem que está libertado daquela tara automagnética do guerreiro que quer ser um deus de qualquer maneira. Ulisses foi justamente o guerreiro que não quis ser eterno. A Calypso ofereceu para ele na ilha, enquanto viveu com ele em Amasiato, porque ele estava obrigado a viver com ela,
Ela ofereceu a eternidade ou a divindade para ele, mas ele não queria